Aula 23: Padrões baixistas de candles. Nessa aula, veremos mais alguns padrões baixistas de candles. Eles são encontrados nos topos dos gráficos depois de uma tendência de alta, indicando seu esgotamento e possível reversão ou acumulação nos preços, sinalizando ponto de saída em que o investidor deve considerar a possibilidade de venda do ativo. Padrão bloqueio avançado. Este é um padrão mais ou menos comum e é um sinal muito bom de reversão do mercado. Surge após uma tendência de alta e indica uma reversão. O padrão é formado por 3 candles, todos de alta, razão pela qual às vezes não é notado e não recebe a devida atenção. O primeiro candle tem um corpo mais alongado, pavios pequenos e cria uma nova máxima. O segundo candle tem o corpo menor que o primeiro, pavio superior mais alongado e seu preço de abertura se localiza dentro do corpo do candle anterior e também marca uma nova máxima. O terceiro candle tem corpo ainda menor, pavio superior que forma uma nova máxima pouco acima da máxima anterior e seu preço de abertura se localiza próximo do fechamento do candle anterior e seu preço de fechamento apenas um pouco acima do fechamento anterior. Veja o padrão no gráfico. Linha de contenção de baixa. É um padrão raro e representa uma mudança repentina na postura do mercado, pelo menos a curto prazo. O padrão aparece após uma tendência forte de alta, sendo formado por apenas um candle longo de baixa, sem pavio superior, podendo ter um pavio inferior bem pequeno. Deve existir um considerável gap de alta em relação ao anterior. Apesar desse gap, o candle desse padrão é de forte baixa e forma um candle longo, que fecha antes de atingir a máxima do candle anterior. Se houver um pequeno pavio inferior, ele não deve alcançar a máxima do candle anterior. É importante observar o aumento do volume no período de formação do candle do padrão como indicador de força, mostrando que os compradores estão se livrando do papel por temer a queda iminente. Vamos ver o padrão no gráfico. Linha de contra-ataque de baixa. É um padrão formado por 2 candles e deve surgir após uma tendência de alta. O primeiro candle é longo e de alta, com pequenos pavios ou nenhum. O segundo candle é de baixa, que abre com grande gap de alta, mas fecha com preços mais baixos, coincidindo seu fechamento de baixa com o fechamento de alta do candle anterior, e assim fechando o espaço aberto. Curiosidade: o termo contra-ataque faz analogia aos esportes de equipe, nos quais um avanço muito afoito ao ataque desarma a defesa, que fica vulnerável a uma reação rápida em movimento contrário. Veja no gráfico o padrão. Bebê abandonado de topo. Esse padrão, assim como seu par altista, já visto em aula anterior, é um dos mais importantes sinais de reversão e merece atenção especial quando encontramos em nossos gráficos. Ele é formado por 3 candles, muito parecido com o padrão estrela da tarde, também já visto em aula anterior. A diferença é que os gaps do segundo candle com os candles anterior e posterior não são apenas de corpo, mas dos pavios também, havendo um gap total.
Daí o termo abandonado, pois o segundo candle está literalmente separado das duas tendências. Vamos ver o padrão no gráfico. Aqui terminamos a aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!